Olá, meu amigo, olá, família, tudo bem com você? Obrigado porque mais uma vez estamos juntos na série Uma Voz de Esperança. Já pegou sua Bíblia, seu caderno para fazer as anotações, a caneta, o lápis? Vamos então começar o estudo de hoje. Pegue sua Bíblia, coloque perto do seu coração e vamos falar com Deus. Querido Pai, obrigado, Senhor, por nos conceder a vida. Obrigado também porque o Senhor também nos concede a oportunidade de aprendermos um pouco mais, de avançarmos um pouco mais no estudo das Escrituras Sagradas. Que o Espírito Santo de Deus possa nos guiar para que possamos entender de fato aquilo que o Senhor quer nos dizer. Orienta-nos com a Tua palavra, abençoe o meu amigo, a minha amiga, as famílias aqui representadas, em nome de Jesus. Amém. O estudo de hoje é, sem dúvida nenhuma, um dos mais bonitos e, por que não dizer, o que traz mais esperança ao nosso coração. O tema de hoje, na série Uma Voz de Esperança, é sobre a volta de Jesus. É sobre o glorioso evento da volta de Jesus a essa terra para buscar você e também a sua família. Portanto, o primeiro texto de hoje está no Evangelho de João. Abra sua Bíblia aí. Evangelho de João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Louvado seja Deus por essa palavra. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Você não diz amém? Essas são as palavras claras de Jesus. Jesus passou 33 anos e meio aqui nessa terra. E os últimos 3 anos e meio de Jesus foram muito intensos. Jesus pregou as parábolas do reino. Jesus, ele curou as pessoas. Jesus atendeu os seus discípulos, as autoridades judaicas. Jesus também atendeu as crianças. Foram 3 anos e meio de muita intensidade, muito milagre, muita pregação, muito atendimento. Esse Jesus é maravilhoso. Mas sabe, em um dos atendimentos particular com os seus discípulos que representavam a sua igreja, naquele momento, os 12 discípulos, Jesus começou a dizer que iria morrer, que iria padecer nas mãos dos homens, que iria ser chicoteado cruelmente, que iria morrer na cruz do Calvário. Isso começou a entristecer os discípulos, porque você sabe, né? 3 anos e meio, imagine você, 3 anos e meio andando com Jesus, dormindo no mesmo ambiente, acordando vendo Jesus, comendo com Jesus. Eles estavam apaixonados por Jesus, eles estavam amando Jesus. Porque é assim que acontece quando nós nos aproximamos de Jesus, quando nós estudamos a palavra de Jesus, como você está estudando com a sua família aqui comigo. Sabe o que vai acontecer? Você vai se apaixonar por Jesus, não tem nenhuma dúvida. Aliás, se é que você já não está apaixonado, se é que você já não está amando verdadeiramente a Jesus. E Jesus então falou essas palavras no contexto de tristeza. Porque ele disse que não somente ia morrer, mas que iria embora. E Jesus então proferiu essas palavras. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Essas palavras foram ditas há mais de 2000 anos atrás, mas ecoa em meus ouvidos e também, é claro, no seu agora, como se Jesus estivesse falando nesse exato momento. Não fique triste o teu coração. Essas palavras é para você e para mim. Será que tem alguma coisa que tem desapontado você na vida? Será que tem alguma coisa que tem entristecido o seu coração? Alguma coisa que tem te magoado, que tem te feito chorar? Alguma perda de um ente querido? Um filho que está longe? Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, não fique triste o seu coração. Jesus vai resolver o seu problema. O filho vai voltar. Quando você nem esperar, ele voltará. A volta de Jesus. Jesus, confortando o coração dos discípulos, falou sobre a volta dele. Na casa de meu Pai, disse Jesus, há muitas moradas. A ida de Jesus para o céu tem 2 significados. A primeira, preparar lugar. E quantos lugares? Você leu aí? Quantos lugares? A minha Bíblia diz assim, muitas moradas. Você nunca se perguntou por que Jesus está fazendo tanta morada?
Por que está fazendo tanta casa? E eu vou logo te avisar, não é o projeto Minha Casa Minha Vida. Não é. Você não precisa pagar parcela. Não vai dividir de 60 vezes para você pagar essa casa. Negativo. Ele foi preparar muitas moradas. Sabe por quê? Porque Jesus quer levar muitas pessoas. Inclusive, Jesus está preparando uma casa para você e para sua família. E aí? Você recebe essa bênção? Então levante a mão e diga, eu recebo, pastor. Isso, exatamente. Ele foi preparar muitas moradas porque Jesus está aguardando muita gente. Esse é o primeiro motivo da ida de Jesus ao céu. O segundo motivo é mais especial do que esse. E nós encontramos essa segunda razão, ou motivo, no Evangelho, no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 7. Veja o que diz. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Se eu não for, o Consolador, ou seja, o Espírito Santo, não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Meu amigo, a segunda razão de Jesus ir ao céu é também sumamente importante, poucas vezes falada e pregada. Quando Jesus estava aqui na terra, ele não era onipresente. Um exemplo, se Jesus estivesse em Cafarnaum, ele não poderia estar em Jericó ao mesmo tempo. Se ele estivesse em Jerusalém, ele não poderia estar na casa de Lázaro, Marta e Maria, que eram amigos de Jesus lá de Betânia. Ele não poderia estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Mas com a ida de Jesus ao céu, ele disse, eu vou, porque quando eu for, eu vou enviar o Espírito Santo. Então, vou dar mais um exemplo. Se Jesus estivesse em Jerusalém, ele só poderia pregar para as pessoas que estavam ali, só poderia salvar os que estavam ali. Mas com a ida dele ao céu, enviando o Consolador para a terra, agora Jesus poderia ser onipresente através do Espírito Santo. Sabe o que significa isso? Sabe o que significa isso, meu amigo? Fique bem atento agora. Significa que com o Espírito Santo, agora Jesus pode alcançar mais pessoas. Jesus pode pregar para mais pessoas. Jesus pode ouvir a oração de todo mundo. Jesus pode tocar os corações de mais pessoas. Porque agora Jesus, através do Espírito Santo, pode estar em todos os lugares. Agora eu compreendo a palavra de Deus quando diz, na casa de meu Pai há muitas moradas. Porque Jesus salvaria muitas pessoas, inclusive você e a sua casa. Por exemplo, se você quiser orar agora comigo aqui, se você quiser orar agora comigo, Jesus está conosco na oração, mas também pode agir por quem nós estamos orando. Você entendeu? Então a ida de Jesus ao céu, ele enviou o Consolador, o Espírito Santo, para salvar mais pessoas, para abençoar mais pessoas. Louvado seja Deus por isso. Ah, meu amigo, na palavra de Deus existem mais de 2.500 textos falando sobre a volta de Jesus. Então eu vou te explicar como é a ação de Deus para salvar o ser humano. Jesus lá no céu e o Espírito aqui na terra. Jesus trabalha lá no céu e o Espírito trabalha aqui na terra. Jesus constrói as moradas lá no céu e o Espírito constrói uma morada no nosso coração. Você não diz amém por isso? É o Espírito nos conectando com o céu, é o céu se conectando com a terra. Veja o que diz o livro de Hebreus, escrito pelo apóstolo Paulo, Hebreus capítulo 9, verso 28. Assim também, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Jesus está dizendo em sua palavra que ele aparecerá quantas vezes? Pela segunda vez, para vir buscar todas as pessoas? Oxalá fosse todas as pessoas. Mas a palavra de Deus diz que ele vem buscar aqueles que o aguardam. É isso que você entendeu, aqueles que o aguardam, você e a sua família. Agora, quando Jesus voltar, quantos verão Jesus? Como é que vai ser isso, pastor? A volta de Jesus, todo mundo vai ver ele ao mesmo tempo? Porque tem algumas pessoas dizendo por aí que quando Jesus voltar, um será arrebatado, ou seja, será levado, e o outro será deixado. É o chamado arrebatamento secreto. Isso é bíblico? Quando Jesus voltar, realmente
nem todos vão ver, só um grupo de pessoas que vai ver, o que tem dinheiro vai ver, o pobre não vai ver, ou vice-versa. Como será isso? Vejamos o que diz a palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 7, melhor dizendo, Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho, preste atenção, todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Quando Jesus Cristo voltar nas nuvens do céu, todo olho o verá, o rico, o pobre, o negro, o branco, o homem do campo, o homem da cidade, o pastor, o padre, os políticos, todo mundo vai ver Jesus, a mulher, o homem, a família, o que é casado, o que é solteiro. Você entendeu? Até o que usa roupa de marca e o que usa roupa marcada. Até quem tem faculdade e também quem tem dificuldade. Todo mundo vai ver Jesus voltar. Todo mundo vai ver Jesus voltar. Qual é o objetivo principal da volta de Jesus? Veja o que diz a palavra de Deus. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Qual é o objetivo principal da palavra de Deus? Mateus capítulo 16, verso 27 diz o seguinte: Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Jesus voltará sim para buscar a sua igreja, mas Jesus voltará também para retribuir as pessoas conforme as suas obras. O que você acha? Que obras que Jesus está falando? Do nosso dia a dia, as nossas práticas, os nossos costumes, as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Se forem bons com Deus, sem dúvida nenhuma, você será salvo. A recompensa para você é a salvação. Mas se você não quer saber de Deus, como tem muita gente por aí que não quer saber de Deus, infelizmente a recompensa não será a salvação. A grande verdade é o seguinte, que a recompensa não está na mão de Jesus, a recompensa está nas suas mãos. É efeito Ibope, meu amigo, você decide. Se você serve a Deus, se preparou, então salvação para você. Infelizmente, se não se preparou, não poderá ser salvo. Agora, quando ele voltar, ele vem sozinho? Veja o que diz a palavra de Deus. Mateus capítulo 25, versículo 31. Com quem Jesus virá quando ele voltar? Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Ele não voltará sozinho. Ele vem rodeado de anjos. Na verdade, a nuvem que Jesus vai vir é uma nuvem de anjos. Milhares e milhares de anjos, arcanjos, serafins, querubins, anjos, criaturas inteligentes que adoram a Deus de dia e de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ele voltará com os anjos. Há um outro detalhe que devemos analisar sobre a volta de Jesus. Quando Jesus voltar a essa terra, ele vai encontrar dois grupos de pessoas aqui na terra. O primeiro grupo está morto na sepultura. O segundo grupo está vivo. O que vai acontecer com as pessoas que morreram quando Jesus voltar? Veja o que diz a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Opa, temos uma informação importante aqui. Se os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, então nós temos duas classes de mortos. Nós temos os que morreram com Cristo e os que morreram, exatamente, os que morreram sem Cristo. Quando Jesus voltar pela segunda vez, quem ressuscitará primeiro? Isso mesmo, os que morreram com Cristo. E quem são esses? São aqueles que entregaram o coração a Jesus, são aqueles que liam a Bíblia, são aqueles que frequentavam uma igreja, são aqueles que tratavam as pessoas bem, aquele que realmente colocou a vida dele em conformidade com os princípios estabelecidos da Bíblia. Ele morreu, mas morreu com Cristo. Esse aí ressuscitará primeiro.
Ah, pastor, mas eu quero saber, e se eu não morrer? O que vai acontecer se eu não morrer? Quando Jesus voltar. Veja o que diz 1 Tessalonicenses 4,17. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Presta atenção, seremos arrebatados. Mas a palavra de Deus nos dá um outro entendimento, para ficar mais claro esse assunto. Leia comigo 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, carta aos Coríntios, que Paulo escreveu. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52. No momento, escute bem, meu amigo, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a trombeta de Deus, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos, completa a frase, nós seremos transformados. Olha, meu amigo, eu vou te dizer uma coisa, eu vou revelar agora o que está no meu coração, tá bom? Nós seremos transformados. Sabe quantos metros tinha Adão? 4 metros. Sabe quantos metros eu tenho? Não vou contar. Sim, vou contar. Eu tenho aproximadamente 1,62 m. Para 4 metros falta muito, né? Mas quando Jesus voltar, eu vou voltar à estatura de Adão. Nós seremos transformados, cambiado a nossa vida. Tudo aquilo que você está passando hoje no corpo, nós seremos transformados. No abrir e fechar de olhos, você imagina, olha, não é magia nem tecnologia, é milagre. No abrir e fechar de olhos, os que estão em Cristo, aguardando a volta de Jesus, eles serão transformados. Não sentiremos mais dores no nosso corpo, não teremos mais enfermidades, porque Jesus Cristo vai pegar essas coisas e colocar para trás. É uma vida passada, porque com Jesus, Ele vai fazer nova todas as coisas. Seremos transformados, os mortos ressuscitarão. Mas você quer saber, né? Eu sei que você quer saber. Pastor, quando isso vai acontecer? Quando Jesus vai voltar? Veja o que diz a Bíblia. Mateus capítulo 24, verso 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Quem é ninguém? Ninguém é ninguém. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Deus não nos deixou uma data, mas disse que vai voltar, e há 2.500 textos falando que Ele vai voltar, mas não sabemos o dia, e tampouco não sabemos o mês, e também nós não sabemos a hora. Você vê que a palavra ninguém, o que significa isso? Ninguém é ninguém. Nem o pastor mais consagrado que você conhece, ele não sabe. Nem o Papa sabe quando ele vai voltar. Esse é um evento exclusivo da autoridade do Pai, da autoridade de Deus. Eu só sei, amigo, que ele vai voltar. Agora, Jesus deixou 3 coisas especiais para aqueles que aguardarão a sua volta. Enquanto ele não vem, o que temos que fazer? Veja o que diz Mateus capítulo 24, versículo 4. Evangelho de Mateus capítulo 24, verso 4. Diz assim: e ele lhe respondeu, vede que ninguém vos engane. Então Jesus advertiu que enquanto ele não voltar, nós temos que viver não no engano, mas na verdade. E o que está acontecendo aqui nesse estudo? Você está cumprindo o que Jesus falou. Você está examinando a Bíblia, você está estudando a palavra de Deus para ver se de fato as coisas são assim. Segundo conselho, está aí no verso 42 de Mateus 24, 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Vigiai, meu amigo, fique de olhos abertos, porque o inimigo, ele vai fazer de tudo para que você e sua família não se salve. Ele vai fazer de tudo para te tirar desses estudos, sabia disso? Pode ser que comece a acontecer até algumas coisas estranhas na sua casa. Não dê bola para isso. Insista, persista, não desista. Vigie, irmão. Meu irmão, vigie. Um outro conselho está em Mateus 24, 44. Olha o que diz.
Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuideis, o Filho do Homem virá. Ficai apercebidos. Sabe o que significa isso? Sabe o que significa isso? Ficai atento. Hoje temos uma geração mais conectada com o mundo do que com Deus. As pessoas não estão ligadas. Nós temos que estar antenado, porque o livro de Jó diz que o inimigo anda passeando. Anda passeando. Você entendeu? A palavra de Deus diz que o inimigo está ao nosso derredor procurando alguém para devorar. Ficai atento. Ficai atento. Vede que ninguém vos engane. Vigiai e ficai apercebidos. Meu amigo, nós estamos indo para o final do nosso estudo. Prepare o seu coração para lermos os outros versos. Abra sua Bíblia em Isaías 25, verso 9. Isaías 25, verso 9. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus em que esperávamos, e ele nos salvará, louvado seja Deus. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Quando Jesus voltar e você estiver preparado, porque é isso que está acontecendo aqui, você está se preparando para a volta dele. Por isso você está aqui comigo na série Uma Voz de Esperança. E o que você está escutando é a voz de Deus falando ao teu coração. Quando o Senhor voltar, você vai estar olhando para o céu e dizer: esse é o Deus a quem eu estou aguardando, eu e a minha família, e Ele nos salvará. Esse sentimento, essa atitude vai ter aqueles que se prepararam para a volta de Jesus. Mas você pode estar perguntando: pastor, e quem não se preparou? Quem não queria saber de Deus, não queria saber de nada das coisas de Deus? Veja o que diz a Bíblia, o que vai acontecer com os ímpios. Apocalipse capítulo 6, verso 16, diz assim: e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Meu amigo, família, quem se preparou, eis o Deus que nós estamos aguardando. Quem não se preparou, diz a palavra de Deus, a profecia, que vão sair desesperados. Não deu mais tempo. A porta da graça se fechou. Acabou. Não quis participar da série Uma Voz de Esperança com o pastor Belciclei. Não quis, rejeitou. Eu quero conversar com você assim, de maneira muito especial. Meu amigo, não há dúvida nenhuma, não é verdade, que Jesus voltará a essa terra. E Jesus está preparando um lugar, para mim e para você, para a sua família e também, é claro, para a minha família. Quando vai voltar? Não sabemos. Não sabemos quando vai voltar, mas sabemos que voltará. Quando Jesus voltar a essa terra, de que lado você quer estar? Do lado dos preparados, daqueles que vão dizer: obrigado, Senhor, por me preparar, obrigado por voltar para me buscar, eu e a minha família? Ou do lado daqueles que vão correr desesperados, porque infelizmente desperdiçaram as oportunidades dadas pelo Senhor? Eu sei que você é uma pessoa inteligente, eu sei que você não vai desperdiçar essa chance. Por isso você está aqui comigo na série Uma Voz de Esperança. Deus abençoe você, Deus abençoe tua casa. E eu acredito que você, de maneira especial, está participando comigo aqui com um propósito: se preparar para a volta de Jesus. Ore comigo. Querido Pai, obrigado porque tua palavra nos trouxe esperança, alento e, acima de tudo, Senhor, informações importantes para o nosso preparo. Obrigado porque o Senhor foi ao céu, mas enviou o Espírito Santo, o Consolador. E o Espírito Santo é responsável pelo nosso amadurecimento, pelo nosso preparo. Abençoe esse amigo, essa amiga, essa família e prepara todos nós para a volta de Jesus. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Até o próximo estudo. Obrigado por ficar até aqui nesse importante estudo da lição.
Aproveite para deixar o seu gostei. Faça comentários ou, se precisar de mais esclarecimentos e de mais explicações a respeito desse tema, use o link do WhatsApp que está logo abaixo na descrição deste vídeo e entre em contato conosco para que nós possamos esclarecer esses assuntos prontamente para você. Não deixe de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece, com aqueles que gostariam de ouvir mais a respeito da Palavra de Deus. Não se esqueça de se inscrever nesse canal para que você possa receber notificações e avisos a respeito de outros estudos que nós postaremos nesse canal a respeito da Palavra de Deus.